Olá a todos, um bom início de tarde, já são 12 horas e 13 minutos, sejam todos bem-vindos à Band Amazonas em mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado a você da capital e a você que me acompanha também no interior do estado. Lembrando a você, amigo telespectador, que estamos também aí nas redes sociais, portanto você pode acessar o canal oficial da Band Amazonas no youtube.com/Band Amazonas. Temos aí o site de notícias e informações que é o www.marcosabadin.com.br. No Instagram é Marcos Sabadin, no Twitter Sabadin Oficial e a nossa fanpage no Facebook é facebook.com/Marcos Sabadin Oficial. Inúmeras ferramentas para continuarmos diariamente exigindo os seus direitos. 12 horas e 14 minutos, seja bem-vindo. No ar, mais uma edição do seu programa. Bem, já são 12 horas e 14 minutos. Antes de trazermos a primeira matéria, antes de falarmos dos grandes assuntos, eu quero mais uma vez agradecer de todo o coração as pessoas que diariamente conversam com a gente, porque quando eu saio aqui do estúdio e até mesmo antes de entrar no estúdio pela parte da manhã, parte da tarde e à noite, muitas vezes nós estamos nas ruas diariamente ouvindo e conversando com as pessoas. Muito obrigado pelo carinho, a você que me recebe diariamente também na sua casa. Olha, 12 horas e 15 minutos, eu acho que nós temos aqui as imagens. Após um mês de investigações, a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações prendeu os 5 suspeitos pelo roubo de mais de 60 mil reais de um estaleiro localizado na zona oeste de Manaus. A quadrilha foi apresentada na manhã desta quarta-feira. Segundo a polícia, os homens fazem parte de uma associação criminosa interestadual especializada em corte de caixa eletrônico, arrombamento de cofres e desarmamentos de alarmes de segurança. Os acusados foram indiciados, graças a Deus, né, inclusive por roubo majorado e associação criminosa. Olha, era uma quadrilha que estava preocupando a população de Manaus e todo o estado do Amazonas, hein? Uma quadrilha muito bem estruturada, pelo que se percebeu, pelo que se viu, porque a polícia teve toda uma estrutura para poder prender aí essa quadrilha. Tá aí, ó, coloca aí, essa é a foto deles aí, ó, os 5. É impressionante. É mais uma quadrilha que sai de circulação e mais uma vez a gente está aqui para parabenizar a polícia pelo bom trabalho. 12 horas e 16 minutos. Falando ainda sobre caso de polícia, eu quero lembrar aos nossos telespectadores que a polícia apresentou 2 homens presos por envolvimento em um latrocínio ocorrido em abril deste ano em uma chácara no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A gente tem a matéria. Coloca na tela aqui pra gente. As investigações levaram os policiais até Israel Medeiros da Silva, de 32 anos, e Wellington Palheta Nascimento, de 29 anos. Para os policiais, os dois têm envolvimento direto com o latrocínio ocorrido em uma chácara de luxo no bairro Tarumã. O roubo seguido de morte aconteceu em abril deste ano. Na verdade, se tratava de um bando de pessoas que conheciam a vítima, né, tinham um envolvimento, um coleguismo entre eles, bebiam juntos, e nessa data, nessa noite do dia 23 de abril, era um domingo, eles estavam bebendo na casa do Wellington. Eles atraíram o Rosiro, que era a vítima, até a chácara onde ele trabalhava como caseiro. E lá, né, prosseguindo essa festa, eles impuseram um cenário de pânico ali. Acredito que viram TVs, objetos de valor, e aí passaram a querer subtrair esse material da chácara. Israel foi preso em Manaus e o Wellington foi preso em Altazes, que fica a 113 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia, outras 5 pessoas participaram do crime, entre elas 2 mulheres, que foram usadas para atrair a vítima. E nós tínhamos uma linha muito singela, um único meio para iniciar a investigação, que era o monitoramento de um chip que foi deixado no local. E é bom que se diga aqui que a polícia lança a mão disso, isso é fato, a gente precisa ter esses meios de investigações modernos e a partir daí nós conseguimos descortinar exatamente o que aconteceu. Segundo a polícia, no dia do crime, os suspeitos deixaram o sítio levando vários objetos avaliados em mais de 30 mil reais. Muito bem, eu quero agradecer aí a brilhante reportagem do nosso amigo Oreste Taif,
E olha, amigo como esse, a população quer distância, né? Essa que é a grande verdade, né? Já pensou? A moçada, o cara chega lá, diz que é seu amigo, faz uma amizade e aí te dá o bote desse jeito. Graças a Deus, e mais um brilhante trabalho da polícia. -2 nas ruas, -2 aí, que para ficar preocupando a sociedade. A gente como cidadão, o nosso direito de ir e vir está cada dia mais difícil, mais complicado, está mais preso, essa que é a grande verdade. Um dia desse eu estava conversando com uma senhora, numa feira, onde eu fui tomar um café da manhã, numa feira, e uma senhora me abordou, parabenizou pela apresentação do programa, e ela disse, seu Sabadini, eu falei, pode me chamar de Marquinho mesmo, de Marco Sabadini. Aí depois, ó, Sabadini, é impressionante, as pessoas hoje de bem, o cidadão, aquele que trabalha, que paga os seus impostos corretamente, que tem todo um sacrifício para pagar a conta de água, a conta de luz, os impostos que são muitos e caros, e a gente não vê esse retorno, ainda tem que se preocupar também com a tremenda falta de segurança que a gente tem diariamente. É algo muito preocupante. Hoje o cidadão de bem tem que ficar preso. Você pode ver. Você anda aí pelos bairros, não precisa ser bairro Zona Leste, Zona Norte, é no centro mesmo, Zona Sul, Zona Oeste, as casas todas engradeadas. Ou seja, o cidadão de bem tem que ficar por trás das grades. Porque não tem essa liberdade, o seu direito de ir e vir, essa que é a grande verdade. Menos mal, 2 aí atrás da grade e que fique por um bom tempo. 12h20. Olha, uma casa foi assaltada no bairro Alvorada na tarde de ontem. 5 pessoas foram feitas reféns e um suspeito, é isso mesmo, um suspeito foi detido pela polícia que interceptou a ação dos criminosos. Coloca na tela da Band aqui pra mim. 3h30 da tarde, bairro Alvorada. A polícia foi chamada para atender uma ocorrência em andamento. O assalto com reféns acontecia dentro deste prédio verde, onde funciona uma casa de massagem. Lá dentro estavam 5 mulheres. Os bandidos fortemente armados agiam com violência. 2 mulheres foram agredidas. Os criminosos efetuaram alguns disparos contra a residência. Este homem, que não quis revelar o nome, narra o que viu. O dono da casa chamou a gente, não pode tomar o táxi lá. Foi na hora que a gente chegamos aqui, saiu uma moça, junto com a equipe do assaltante lá, que na hora que ela quis sair, ela voltou. Aí o de trás, de boné, bermuda e camiseta, ele apontou a escopeta no portão, foi na hora que ele atirou lá, aí ele entrou. Foi na hora que a gente chamou a polícia e chegou. A polícia conseguiu impedir o andamento do assalto e os reféns foram liberados. Uma das vítimas, que não quis ser identificada, conta como foi a ação dos criminosos dentro do prédio. Eles entraram e a gente estava tudo no quarto, não tem... Aí quando eles chegaram já foram anunciando, mandaram a gente deitar no chão e a gente tinha que ficar o tempo todo abaixado, com a cabeça baixa. Antes da polícia chegar, eles gritaram para levar as cordas, que eles iam amarrar todo mundo e iam levar um cliente com eles. Aí foi quando a polícia chegou. De acordo com a polícia, 5 suspeitos participaram do assalto. Um deles foi preso em flagrante. Os comparsas fugiram a pé, deixando para trás o carro usado por eles. Olha, é complicado, a gente fala aqui diariamente, tá muito difícil, era o que eu tava falando ali na matéria anterior. Hoje o cidadão, mesmo em casa, ainda corre o risco de ser assaltado, corre o risco de perder sua vida, essa aqui é a grande verdade. E eu quero inclusive aqui aproveitar, porque ontem, uns amigos do nosso querido bairro Japim pedindo socorro. Olha, Sabadini, assaltos aqui no Japim cresceu absurdamente também. Não é só, como eu falei, não é só fato isolado ali da Zona Leste e Zona Oeste não. Os 4 cantos da cidade tá difícil, tá complicado. Então a gente como cidadão, você que tem seu carro, sua moto, ou você que está andando, você tem que andar agora preocupado, atencioso. Eu sempre falo, quando tem oportunidade aqui, quando você está chegando na sua casa, você está com a sua família, muito cuidado. Antes de abrir o portão, veja se não tem ninguém suspeito. Se você achar que tem alguém suspeito, alguém que não é da área, que está por ali, não pare, dê mais uma volta. Se continuar por lá, mas chama a polícia. É melhor pedir desculpa depois do cidadão lá, né, do que você correr o risco de estar ali prestes a ser assaltado, a ser sequestrado. E acontece muito sequestro relâmpago na cidade de Manaus. Muito. Existe aqueles que saem para assaltar e vão na sorte. Então a gente precisa ter muito cuidado mesmo. A polícia desses 5 aí, a polícia conseguiu pegar né? 4 escaparam. Eu espero que esse aí que foi pego pela polícia
que ele entregue quem são os outros 4. E a gente espera que a polícia tenha aquele jeitinho também carinhoso de fazer ele abrir o bico. É isso que a gente espera. Irregularidades cometidas no trânsito levam motoristas, passageiros e pedestres, né? Essa que é a grande verdade, a correr risco de vida diariamente. E para evitar que tragédias aconteçam, as leis de trânsito prevêem multas, suspensão do direito de dirigir e até prisão para quem comete infrações. Uma das mais recorrentes aqui no estado, por exemplo, né, assim como em todo o Brasil, é dirigir enquanto usa o aparelho celular. Mas o que a gente encontra de pessoas fazendo isso no trânsito é impressionante. Tem a matéria? Coloca para mim aqui. Na zona leste de Manaus, encontramos várias irregularidades como avanço de sinal vermelho, carros na contramão, motoristas sem cinto de segurança e motociclistas sem capacete. Essas e outras irregularidades, além de serem um risco à vida, são passíveis de multa e podem até levar à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. O ponto permanece na carteira de habilitação e o máximo de pontuação que pode chegar é 20 pontos, né? E aí, a partir daí, a carteira fica suspensa pelo outro órgão de fiscalizador de trânsito do Estado. O condutor que atingir 20 pontos tem a CNH suspensa por período que varia de 1 a 6 meses, exceto nos casos de embriaguez ao volante, onde a suspensão é de 1 ano. Segundo o Detran, só no período de janeiro a maio deste ano, foram 167 CNHs suspensas por excesso de multas no estado. Já no mesmo período de 2016, foram 188. Houve uma redução de 11,2%. O condutor tem que vir ao Detran para se matricular, fazer o curso de reciclagem e depois fazer a prova de legislação e cumprir a penalidade para ter de volta a habilitação. Mas o registro do Departamento Estadual de Trânsito ainda mostra que o uso de celular ao volante este ano é maior que em 2016. Só este ano, no período de janeiro a maio, foram 16.675 multas aplicadas por uso de celular ao volante. No mesmo período do ano passado, foram 12.594, um aumento de mais de 30%. O principal motivo hoje é pontuação. E eu te diria que a pontuação hoje, o que origina o maior número de pontuações é o uso do celular ao volante. A gente percebe que grande maioria dos acidentes é por conta da utilização do celular ao volante, né? 1 em cada 3 acidentes já foi constatado que é por conta da utilização do aparelho celular. O condutor sabe que não pode usar o celular ao dirigir. Mesmo assim, alguns ainda cometem a infração. Pode causar um acidente ou alguma coisa grave, né? Aí não é aconselhável. Você já usou o telefone no volante? Já. Já. Mas sabe que causa... Eu sei que é perigoso, é verdade. Distrai muito a pessoa, fica sem atenção no trânsito. Pode causar acidente. Verdade. Nalisson já sofreu as consequências da combinação, motorista e celular. Ele foi atropelado em uma rua movimentada de Manaus por um motorista distraído. Ou ele estava no telefone, ou então alguma coisa tinha acontecido, porque ele estava em alta velocidade e mesmo com o carro parado, a gente dando sinal, que era eu mais uma pessoa atravessando a faixa, um carro parou e ele não queria parar. Pelo contrário, ele aumentou a velocidade, que foi quando ele me acertou. Ele me jogou a mais de 2 metros de altura e quase 8 metros de distância e eu caí de cabeça no meio-fio. Nalisson ficou em coma durante 1 mês. As sequelas do acidente permanecem até hoje. Mas como o cérebro não junta as imagens, eu tenho visão dupla. E a alergia, que antes eu não tinha, agora eu tenho. O problema no ombro, o braço só vem até aqui, eu não consigo subir. Os dados do Detran ainda apontam que de janeiro a maio deste ano, 133 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Em 2016, no mesmo período, foram 117. É por isso que os órgãos de trânsito alertam para que os motoristas sejam mais prudentes ao dirigir. Além de evitar multas, podem prevenir acidentes. Muito bem, eu quero agradecer aí ao jornalismo da Band,
a Gabriela Moreno, que fez uma matéria extremamente, além de, é claro, informativa e educativa. E é exatamente isso que eu vejo que falta para o cidadão. Falta educação. A informação em si, o pedestre e o condutor, ele sabe. Todo condutor, todo motorista, ele sabe que ele não pode utilizar o aparelho celular quando está conduzindo o veículo. Isso aí ele já sabe. E por que usa? É uma questão cultural. É o hábito, né? O mau hábito de se fazer isso. E agregado à falta de fiscalização ou a omissão na fiscalização, faz com que a gente viva não só Manaus, o Amazonas, o Brasil todo, viva aí matando muita gente no trânsito. Inclusive o Brasil, todos os anos, é um dos países que mais mata no trânsito. Pura e simplesmente, que eu acredito que seja pela irresponsabilidade. Eu acho que, porque eu não entendo como é que uma pessoa que dirige um carro não conheça. Eu acredito que todo mundo que dirige um carro, ele está apto, ou seja, ele tirou a habilitação. A não ser que ele tenha conseguido um milagre. Aí eu queria entender esse milagre, como é que alguém que não tem condições de conduzir um veículo tem uma CNH. Aí é outras coisas, ou seja, tem que ter fiscalização. Eu me recordo muito bem, há uns 6 meses atrás, eu acho um pouco mais, eu falei aqui, você que é condutor, você que é cidadão, se você prestar atenção, às vezes você presta atenção no outro carro lá na frente, em 5 minutos o cidadão perde a habilitação, se ele recebesse todas as multas. Ele vai fazer uma conversão, ele não avisa, ele não sinaliza. O sinal tá vermelho, ele não tá nem aí. Ele faz ultrapassagem. O que a gente vê agora, parece-me que a moda da vez agora é os motoqueiros andarem na contramão. Você está indo lá dirigindo na sua mão, ele vem na contramão e você que tem que sair da sua mão para não acontecer um acidente. A irresponsabilidade, a ignorância, a falta de respeito para com a sua vida e a vida do próximo é o que faz com que o Brasil seja campeão em mortes no trânsito. Aí do jeito que está, não dá. Tem que ter penalização. Se a pessoa não tem condições, não tem competência para dirigir uma moto ou um carro, que não dirija. E falta também educação e respeito do pedestre, que às vezes também não atravessa na faixa do pedestre. Eu já falei isso aqui várias vezes. Então, a gente precisa, mais do que nunca, tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Com respeito e com dignidade. 12 horas e 34 minutos, eu vou ao intervalo comercial, mas continue aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a questão de ocupação irregular de calçadas, com barracas em Manaus. Já não tem calçada na cidade de Manaus, e acho que tem, o pessoal invade, e vamos falar também sobre o debate que vai acontecer aqui na tela da Band. Continue com a gente, 12h34. Muito bem, já são 12 horas e 36 minutos, de volta com o programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado mais uma vez a você que está conosco desde o início do programa, a você que está acompanhando a gente agora, obrigado, seja bem-vindo, a você de Manaus e também você, amigo telespectador do interior. 12 horas e 36 minutos. Olha, como eu falei antes do intervalo comercial, nós vamos agora aqui também ver uma matéria que fala exatamente sobre essa questão da ocupação irregular de calçadas por barraca e vendedores ambulantes, que tem sido um grande problema, um problema constante nas ruas de Manaus. Na zona norte da cidade, as avenidas acontecem aí à beira de uma das avenidas mais movimentadas daquela região. É impressionante, a gente recebe muitas denúncias e o jornalismo da Band foi em loco e traz aqui a matéria para você. Coloca na tela. Maxi Teixeira, 7 horas da noite. Na pista, um movimento intenso de carros, ônibus e motocicletas. Na calçada, um movimento intenso de pedestres. Entre esse vai e vem de veículos e pessoas estão os ambulantes, que se espalham ao longo da via. A ocupação irregular acontece há quase 10 anos, mas se intensificou com a construção deste shopping, que aumentou a circulação de pessoas na área. No canteiro central são comercializados lanches rápidos. Nas laterais são vendidos comidas, bugigangas e outros produtos que muitas vezes ficam expostos em cima das calçadas e incomoda quem precisa passar pelo local. Muito complicado, fica sem calçada pra gente passar, entendeu? Ainda tem, às vezes, fumaça e um monte de gente passando, é meio complicado. Às vezes você tá com criança, você tá com sacola, né? Então, às vezes, incomoda. As barracas acabam usando o espaço dos pedestres, né? E a gente tem que ficar tudo apertadinho.
rapidinho, isso dificulta bastante. Tu me disse que dia de domingo complica ainda mais. Pior, até porque eles colocam mais pra cá e enche bastante, então o movimento aqui é frequente. Atualmente, 23 estabelecimentos ocupam o espaço de forma irregular na Avenida Maxi Teixeira, no Cidade Nova, zona norte de Manaus. Conversamos com a Patrícia, que trabalha neste mesmo local há cerca de 8 anos. A autônoma reconhece os problemas causados com a venda de ambulantes no local, mas alega não ter outro espaço para a comercialização de seus produtos. A gente está aqui, não é legal, nós sabemos disso, mas a gente já tentou se regularizar, só que eles nunca dão uma posição pra gente. É fácil dizer, tá incomodando aí. Então, poxa, não pode pegar a gente e botar no T4, a gente mora aqui, a gente pertence à Zona Norte. Então vocês aceitam sair desses espaços desde que tenham outro lugar para ficar? Outro lugar bom para vender também, porque não é qualquer lugar. Eu posso sair daqui e vender lá no outro lugar e não vou ter venda. Em nota, a Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados disse que fiscaliza diariamente a venda irregular em todas as zonas de Manaus. Na Zona Norte, existem equipes de fiscalizações atuando principalmente na lateral e nos arredores do shopping mostrado na reportagem. Na nota, a Subsempab reconhece que às vezes o trabalho de fiscalização é ineficiente porque depois da saída dos fiscais, os ambulantes voltam a atuar novamente. Olha, deixa eu ver se eu entendi a história. As pessoas que viram a matéria, e muita gente disse, o Sabadini é o quê? Ele é contra o trabalho, muito pelo contrário. Eu sempre falo aqui, eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, eu falo que o trabalho, ele traz dignidade à pessoa. Então, essas pessoas que estão aí trabalhando, que são conhecidos como vendedores ambulantes, eles estão em busca do pão nosso de cada dia. Precisa sustentar. E é melhor trabalhar, né, honestamente do que ir matar, do que roubar, como muito vagabundo faz por aí. De outro lado, a gente tem o cidadão como um todo, que tem o direito de ir e vir. E as calçadas ficam aí, você tá vendo a imagem aí? Uma situação complicada. Aí eu pergunto, e aí, como é que fica? E aí, poder público? O cidadão quer trabalhar e o cidadão quer caminhar também, como é que faz? E eu achei impressionante que o jornalismo da Band ouviu aí as partes, e você vê que a pessoa, você viu na matéria aí, essa senhora, como ela reconhece, né? A senhora lá na matéria que trabalha aí como vendedora ambulante há 8 anos. Há 8 anos. Há 8 anos ela espera um local, um lugar onde ela possa colocar sua barraca, não só ela, como também os seus colegas de trabalho aí. E aí a gente ouve também não vou dizer que é desculpa, mas uma resposta de que diariamente todas as zonas de Manaus são fiscalizadas. Diariamente. Todas as zonas são fiscalizadas. E de repente vem uma contra-resposta aí, mas que às vezes a fiscalização ela é insuficiente. É complicado, né? Eu não entendi ainda. Uma hora pode, outra hora não pode. Complicado isso daí, viu? Sinceramente. O que tem que ter é isso, né? Tem que ter uma gestão aonde o cidadão possa ter a sua calçada para ele poder caminhar. Eu falei isso aqui antes da matéria, que já quase não temos calçada na cidade de Manaus. Então o que tem ainda, a gente não consegue ter o direito de ir e vir. E a gente precisa, acima de tudo, também respeitar e encontrar uma solução para que essas pessoas continuem trabalhando diariamente, trazendo dignidade para a sua família. Deixa eu falar sobre a questão do debate. Que representantes de partidos e coligações que disputam pleito suplementar ao governo do Amazonas participaram ontem de uma reunião na sede da emissora Band Amazonas para definir os detalhes do debate entre os candidatos, que será realizado no dia 17 de julho, próxima segunda-feira. Coloca aqui pra gente. Sempre na frente, a Band Amazonas será a primeira emissora a realizar o debate do pleito suplementar para governador em 2017. O programa ao vivo vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 17 de julho, às 9h10 da noite. Tudo foi alinhado na manhã desta terça-feira, em uma reunião com o diretor da emissora, o editor-chefe do Band Cidade e representantes de 7 dos 9 candidatos que foram convidados. Dos partidos não enviaram representantes, o PP de Rebeca Garcia e o PDT de Amazonino Mendes. Um sorteio definiu a posição de cada candidato no estúdio.
O posicionamento também vai ser usado para nortear a ordem das perguntas e respostas durante o programa. O debate, com previsão de 2 horas, ficou definido da seguinte maneira. No primeiro, candidato pergunta para candidato com tema livre. No segundo bloco, os candidatos sorteiam uma pergunta preparada pelo jornalismo da Band e escolhem um adversário para replicar com direito à tréplica. E no terceiro e último bloco, novamente candidato pergunta para candidato. Havendo ausência de um ou mais candidatos, a emissora pode abrir um quarto bloco para considerações finais. Todos estiveram em comum acordo e estão otimistas para apresentar as propostas para os eleitores, que vão decidir quem vai governar o Estado neste mandato tampão. O resultado bem objetivo dessa reunião foi a celebração da democracia. Todos os participantes, todos os candidatos que estão dentro da legislação eleitoral com possibilidade de participar, eles irão efetivamente participar, e isso que se espera. Se espera que os candidatos apresentem suas ideias. O tempo não é muito... o tempo é exíguo, mas o que vai sair desse debate é o poder de síntese dos candidatos. O PPS espera que na próxima segunda-feira a gente tenha aqui na TV Band um debate democrático, trazendo as propostas sem ofensas, né, durante o debate, e queremos debater, né, nesse dia o plano de governo para os 12 meses que nós teremos, né? Então a gente espera que na próxima segunda-feira consigamos dar ao público, ao eleitorado, todas as respostas que eles querem. Nossos candidatos estão preparadíssimos para esse debate e nós já estávamos esperando há muito tempo. Estamos fazendo uma excelente campanha, uma campanha criativa, uma campanha diferente. Temos pouco tempo de TV e o debate só vai ajudar a nossa coligação. O mais importante é que nós desejamos que haja o debate o mais amplo possível, mais democrático, com a participação de todos. Com essa questão singular de nós termos 8 candidatos, ou melhor, 9 candidatos participando do processo, mas será um debate o mais amplo possível, mais democrático possível, para que as pessoas possam, com tranquilidade, escolher a melhor proposta. O partido espera que seja um debate claro, limpo e que consiga levar as propostas do partido em relação ao governo do Estado. Esperamos que o candidato Marcelo Serafim, no debate que ocorrerá segunda-feira, consiga transmitir as propostas de governo de forma clara e limpa para a população. Nossa expectativa é que nós possamos realmente ter essa oportunidade de apresentar as nossas propostas e poder questionar também a proposta dos demais. O PPL do candidato Jardel Nogueira não vai participar do debate, porque o partido do candidato deve ter mais de 9 representantes na bancada da Câmara Federal, conforme resolução do TSE. Mas em acordo, foi definido que Jardel vai participar de uma entrevista de 10 minutos no telejornal Band Cidade nesta sexta-feira. Graças a Deus e ao grupo que determinou, a Band também, que eu agradeço a oportunidade de estar 10 minutos conseguindo passar para a nossa população amazonense um pouco de mim, um pouco do projeto, um pouco da nossa história. Como tradição, o jornalismo da Band está preparando tudo para você, telespectador aí de casa, acompanhar toda a transmissão e escolher o seu representante. A gente fechou aqui um formato bastante objetivo, são muitos candidatos, então a gente fechou de uma maneira que essas regras do debate possam proporcionar a quem está em casa realmente ver as propostas dos candidatos e entender um pouco do perfil de cada candidatura também. Ao final da reunião, todos assinaram uma ata que será registrada e protocolada no Tribunal Regional Eleitoral. Então não esqueça, o debate é segunda-feira, 9h10 da noite, na tela da Band. Muito bem, então você não pode perder segunda-feira, e você sabe que nós temos uma eleição atípica, o tempo é curto e, sinceramente, como eu venho falando diariamente aqui, eu espero que os candidatos, ao participarem dos debates, possam debater propostas, né, e a viabilidade dessas propostas, até porque o governador aí, quem ganhar, vai ficar no mandato por o quê? 14 meses, né? É um ano e mais 2 meses, hein? Que fique bem claro isso daí também. Bom,
Coloca na tela aqui pra gente aqui o nosso Band Cidade. Você não pode esquecer, hein? De segunda a sexta, 10 para as 7 da noite. Jornalismo de verdade com qualidade é o nosso Band Cidade. A gente aproveita aqui e já traz alguns dos destaques que você vai conferir logo mais. Hoje acontece a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 na Assembleia Legislativa do Amazonas. A LDO, né, estabelece que as metas e prioridades da administração pública estadual e dispõe sobre critérios e normas que garantam o equilíbrio da receita e despesa do orçamento do Estado para o ano de 2018. Neste ano, os deputados estaduais apresentaram 36 emendas à LDO, que serão analisadas pelo plenário durante a votação. Outro destaque que você não pode perder: funcionários da empresa de ônibus Via Verde paralisaram as atividades em 3 terminais na manhã desta quinta-feira em Manaus. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Manaus, o Sinetran, ao todo aí são cerca de 80 carros parados em 13 linhas. Dá tempo para mais um destaque? Dá sim. Alunos de vários cursos da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, pretendem ocupar nesta quinta-feira o plenário da Assembleia Legislativa para pressionar os parlamentares a buscarem soluções aí para evitar o fechamento da instituição, que foi tratado como possibilidade pelo reitor Cleinaldo Costa na semana passada. Segundo ele, a UEA corre o risco gravíssimo de não chegar ao final do ano com suas contas em dias. Portanto, você não pode perder esse e outros destaques logo mais às 10 para as 7 no nosso Band Cidade. Eu vou ficando por aqui, um abraço, continue com a emissora mais popular. Amanhã a gente volta, hein? Até lá, tchau, tchau.